Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor profundo, pela redenção em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu grande amor. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, a tua igreja na cidade, no interior, opera maravilhas na vida da igreja. Guarda, Senhor, esta geração, as criancinhas, a juventude, os pais, cada família, os casais sem filhos. Ó Deus, abençoa, guarda os idosos, toma em tuas santas mãos, manifesta, Senhor, o teu poder na vida dos teus santos. Abençoa, Pai bendito, toda a tua igreja, guarda os ministros do Evangelho, toma em tuas santas mãos, Pai, os nossos escritores, professores. Ó Deus, manifesta o teu poder, dando graça a cada um. Pai querido, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, estamos de volta para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus, ajudar os que estão iniciando, os nossos ouvintes através da emissora, os nossos irmãos que venham a ter contato com as nossas publicações. Nós temos mais de 3.500 vídeos no YouTube e postamos também no Facebook, e nós louvamos a Deus. Fazemos com amor, por amor, para a glória do Senhor. Nosso desejo é este, e Deus, na sua infinita bondade, tem satisfeito o desejo do nosso coração. Hoje nós vamos meditar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vivemos dias muito complicados, existem muitas dificuldades e existem igrejas elitizadas, existem ministérios completamente diferentes de tudo que se conhecia, ainda tem as grandes escolas e muito mistério na coisa. Nós precisamos da palavra de Deus na sua pureza, na sua inteireza. E vamos aprender na própria palavra, porque sabemos que ela é o instrumento de Deus para a salvação da humanidade e ainda ajuda nos outros aspectos. Você, através da revelação do Espírito Santo, se torna salvo por Jesus, por aceitar o sacrifício do Calvário, e trabalha outras áreas da vida mediante a instrução da palavra de Deus. Então vamos à leitura. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos a sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus,
oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Que leitura, que expressão. Oremos o nosso Deus. Querido Senhor, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e suplicamos pela igreja. Abençoa os nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, os nossos seguidores, nossos amigos. Toma em Tuas santas mãos cada vida. Opera poderosamente na vida da igreja. Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Bondoso, Tu és o nosso Senhor. Opera no meu coração, no coração dos meus irmãos, cada um dos teus filhos. Amado Pai, ouve dos céus as nossas petições, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, é uma bênção quando nós lemos a palavra de Deus e descobrimos o propósito nobre, o propósito santo dos ministros do Senhor. Eu louvo a Deus, porque mesmo quase 2000 anos depois do apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo para os gentios, ter ministrado, administrado e registrado a palavra de Deus, como acabamos de ouvir. Mesmo quase 2000 anos, eu me identifico com o Paulo, eu me identifico com a doutrina, eu me identifico com a palavra santa, porque não tem escape, não tem saída, não existe outra coisa mais extraordinariamente recomendável do que a palavra santa do nosso Deus. E as diferenças também desaparecem, porque o Paulo era um homem extraordinariamente preparado. Podíamos dizer, com base nos conhecimentos de hoje, a terminologia atual, que ele era um filósofo. Podíamos dizer que ele era um teólogo, podíamos dizer que ele era um catedrático, porque, além da formação em toda a lei de Moisés, ele se torna um instrumento nas mãos de Jesus Cristo para formatar a instrução, a estrutura educacional e doutrinária da igreja entre os gentios. Um homem que escreveu 12 ou 13 epístolas. Não há um contraditório em seus posicionamentos, porque ele foi revestido de Deus, revestido de Cristo. Ele era cheio da graça, cheio do poder de Deus. E quando você é revestido da graça, quando você é revestido do poder de Deus, você não se apressa, você não se propõe a aparecer, porque você já é uma manifestação do poder de Deus, principalmente quando existe uma nítida divisão entre o Paulo, ou Saulo antes, e o Paulo
ou Saulo depois. A mudança de nome foi uma opção, uma coisa muito comum nas Escrituras. Não foi para pior. Alguns mudam de nome para esconder identidade indevida, indesejada. Alguns mudam de nome para dedicar-se mais à idolatria e até à feitiçaria. Mas este mudou de nome para a eliminação do ego. De Saulo a Paulo, o pequeno, o pequenino, o minúsculo, algo grandioso na economia das Escrituras, no economos do Evangelho, algo grandioso. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, porque eu aprendo. Eu louvo a Deus. É inesquecível para mim a minha admissão na escola teológica. O meu pastor era um leigo, mas me recomendou bem, me entregou uma carta de recomendação para a escola bíblica Maranata. Seminário Bíblico Maranata. Me deu incentivos espirituais e ministeriais. E ainda me fez uma recomendação do alto da sua experiência, mesmo na simplicidade de um leigo. Não faça nada para aparecer. Não faça nada para aparecer. E o apóstolo de Jesus Cristo diz: irmãos, quando eu fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, ele chama o Evangelho de Jesus, testemunho de Deus, com muita propriedade. Deus deu testemunho de seu Filho. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Não fui com sublimidade de palavras, não fui demonstrando sabedoria, não fui com tentativa de impressionar. Porque nada me propus entre vós, senão anunciar Cristo crucificado. Era no aspecto, no conceito dos gregos e dos romanos, era uma insanidade. Era uma insanidade. Inclusive, um dos magistrados chamou Paulo de louco. Era uma insanidade falar de Jesus, o Filho de Deus, o homem que morreu. Para os ímpios era só um defunto, como eles diziam. Mas para a igreja, que tinha o testemunho do Espírito, o testemunho de Deus, o testamento de Deus, era a sabedoria divina. Era a expressão máxima do amor de Deus, de entregar o seu Filho unigênito para nos salvar. E ele diz: quando eu comecei aí com vocês, eu cheguei aí num estado de dificuldade, eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. É difícil a gente traduzir isto tudo, mas a grande fraqueza era questão de enfermidade. Em temor é pela rejeição e em grande tremor era por causa das perseguições que ele, anunciando o Evangelho,
ele chegava até a expor aquelas pessoas que se rendiam publicamente. A minha pregação, a minha palavra não foi para persuadir. Não era palavras para persuadir, expondo sabedoria humana, mas era demonstração de espírito e de poder, poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em filosofia, para que a vossa fé não se apoiasse em discurso, em retórica. Foi para isto, era para a vossa fé se apoiar no poder de Deus, se firmar no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria. É muito sábio. O evangelho é sabedoria, é temor, é poder. Mas sabedoria para os perfeitos, porque para os do mundo, para os descrentes, falar, querer levar alguém a confessar Jesus Cristo, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi morto por ordem das autoridades romanas, a pedido das autoridades judaicas. Era inegável a história de Jesus. Vida, ministério, processo, condenação e morte. Mas, apesar de todas estas fases serem absolutamente conhecidas do público, a ressurreição era o testemunho de Deus para a igreja e para quem interessa a poça. No versículo 6 ele diz: falamos sabedoria entre os perfeitos. Contamos nossas experiências entre os convertidos, que no lugar de ficarem abismados, admirando ou tendenciosos a desmentir, a descrer, a desacreditar, eles simplesmente glorificam a Deus pela sabedoria, não sabedoria deste mundo, não filosofia e discursos, não algo convincente, trabalhado para convencer. Não, era uma atividade que levava as pessoas a receberem o testemunho de Deus. No versículo 7, Paulo diz: mas nós falamos sabedoria de Deus. Falamos, anunciamos a sabedoria de Deus, que ele manteve em mistério por muitos séculos, por milênios. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, antes da cronologia do tempo, e a qual, a esta sabedoria, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Não era para eles, não foi revelada a eles. E Paulo ainda chega a dizer
Porque se eles tivessem recebido a revelação que nós recebemos, jamais crucificariam o Senhor da glória. Mas está escrito, aqui é uma súmula gloriosa, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu. Paulo usa muito isto, coisas, do latim, re, o res, coisas dos homens, coisas dos deuses, coisas da justiça, coisas. As coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que têm amor por Ele, para os que o amam. E Ele nos revelou pelo seu Espírito. Não é que nós fôssemos mais perspicazes, mais compreensivos, mais abertos. Não. Foi revelação do Espírito. Não foi busca. Não foi uma busca pessoal. Eu quero entender, deixa eu me aprofundar. Não! Revelação do Espírito de Deus. Revelação do Espírito. Porque o Espírito de Deus conhece o profundo e o escondido e revela para os homens os propósitos da profundidade espiritual, as profundezas de Deus. Porque ficamos sabendo, através de João, no Apocalipse, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E os que estão escritos no livro foram escritos naquele tempo. Portanto, uma santa vocação, uma predestinação, não predestinação cega, não predestinação caprichosa, mas uma predestinação fundamentada na absoluta grandeza de Deus, no conhecimento absoluto do Criador em relação ao homem criado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, Deus nos dê a sua graça, nos encha de amor e de fervor para servi-lo cada dia. Vamos fazer a nossa intercessão pelo memorial da oração. Nomes de homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, muitos cristãos convertidos e muitos não convertidos, porque seus familiares acreditam e pedem orações, e nós temos este memorial. Senhor Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos pela vida, te louvamos pela salvação na pessoa bendita de Jesus. Te louvamos e te agradecemos pelo sacrifício expiador que expiou as nossas culpas. Pai querido, este memorial da oração, toma, Senhor, estas vidas em tuas santas mãos. Aqui eu tenho, meu Senhor, uma relação de nomes em minhas mãos. E tu tens, ó Deus, a vida de cada um, o conhecimento de cada vida. Ó Deus, manifesta o teu poder nestas vidas, nestes corações, opera poderosamente no seio da igreja. Pai amado, Senhor da glória,
ouve as nossas petições. Em o nome bendito de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.